Fala pessoal, tudo bem? Professor Wesley Rocha por aqui. No vídeo de hoje eu quero gravar para vocês, porque foi publicado aí o edital do Exame de Suficiência 2023.1. Eu sei que muita gente estava ansioso aí por esse edital para saber as informações, para saber especialmente a data da prova e as informações ali que são mais importantes do edital. Então eu trouxe o edital aqui, vou fazer os comentários mais importantes relativos a esse edital juntamente com vocês e fazer as análises aqui, tá? Então, se você estiver se preparando aí para o CRC, saiba que uma parte importante dos seus estudos, do seu preparo técnico, é ler o edital, tá, pessoal? Não precisa ler ele inteiro exatamente, mas tem sim que dar uma importância aqui para o edital. E eu já estou colocando ele aqui na tela para vocês, tá? Antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para que você deixe o like aqui se você gostou desse tipo de conteúdo. Isso sempre ajuda esse conteúdo a chegar para novas pessoas, novos estudantes ali que acham esse tema também importante, tá? Então, o exame de suficiência foi publicado aqui, o edital número 1 de 2023, para essa primeira edição de 2023, publicada ali pelo CFC. Ele traz aqui as disposições preliminares ou informações iniciais em relação ao edital. Fala aqui sobre a inscrição, então, está falando aqui sobre a data da inscrição, ó. As inscrições, então, deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Consulplan, tá, pessoal? Que é a banca que aplica aí o exame de suficiência. No período das 16 horas do dia 13 de fevereiro, que foi ontem, tá bom? Então já começou as inscrições aí, e 16 horas do dia 16 de março, tá? Então tem pouco mais de um mês aí para vocês fazerem a inscrição, garantirem a inscrição de vocês para fazer o exame de suficiência 2023.1, tá bom? Parte importante, então, tá falando, conhecer todas as normas contidas nesse edital, ó, está enquadrado no artigo 1.3 desse edital sobre a pena de nulidade da questão de qualquer tempo. Então, se você tem dúvidas, como é que você faz para apresentar requerimentos ali e recursos para solicitar anulação de questão, por exemplo, também essas informações ficam aqui no edital, tá? Você consegue pagar ali através de boleto bancário e tudo mais, tem outras formas também de pagamento, tá? Mas vamos lá para as informações importantes aqui, pessoal. Primeiro dizer que a taxa de inscrição para fazer esse exame de suficiência é de R$70 e deverá ser recolhida aqui em prol do próprio CFC mesmo, tá? Tem gente aqui que está isento, tá, dessa taxa. Quem são essas pessoas que podem deixar de pagar essa taxa, né? Se estiver inscrito, então, no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, esse CAD único, que trata o decreto ali 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de renda baixa nos termos do referido decreto. Então, precisa ler esse decreto, ver as normas ali, para solicitar sua isenção na taxa de inscrição do exame de suficiência, ok? Essa isenção, ela deve também respeitar uma data ali, um período em específico, tá? Que é das 16 horas do dia 13 de fevereiro até as 16 horas do dia 15 de fevereiro, ou seja, até amanhã, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, é no dia 14 de fevereiro, então ainda tem um pequeno prazo para você solicitar essa isenção. Perdeu esse prazo, pessoal, não adianta correr atrás, não adianta chorar, não adianta escrever para a Consulplan que você não consegue mais voltar aí para pedir essa isenção, tá? O resultado, então, desse pedido de isenção vai ser publicado até aqui no dia 1º de março de 2023, acho que é importante colocar essa data também. Temos algumas regras de atendimento especial, tá? Temos um e-mail aqui, nos casos de força maior, em que seja solicitar o atendimento especial após o término de período indicado, manda o e-mail aqui para examecfc@consulplan.com e eles analisam individualmente, caso por caso também, é importante colocar essa informação. Deixa eu ver qual mais informação a gente pode passar aqui. Acompanhamento dos aparelhos celulares, tal. Aqui não. Então, a data da aplicação da prova, pessoal, 23 de abril de 2023. 23 de abril de 2023, tá? Vocês vão estar aí executando mais um exame de suficiência no dia 23 de abril, que também posso dizer para vocês que é um domingo aqui, no turno da manhã, das 10 às 14 horas. Então, nós temos aí cerca de 4 horas para realizar essa prova, tá? E tem gente que me pergunta, quando me vê aí, se 4 horas é o tempo suficiente, se é muito tempo, se não é. Depende muito da tua velocidade de raciocínio, do teu conhecimento técnico e dos teus treinos em específico, dos teus estudos, tá? Quem estuda mais, obviamente, acha a prova um pouco mais fácil e consegue fazer ela num tempo também um pouco melhor, tá bom? Mas 4 horas é um tempo suficiente para que você consiga preencher as 50 questões e tenha o mínimo de 25 acerto ali, ou 50% de acerto dessas questões, tá bom? Os locais de realização da prova deverão ser aqui divulgados a partir do dia 16, das 16 horas do dia 17 de abril. Então, fiquem ligados ali no site da Consulplan do CFC, que eles divulgam lá também os locais da prova, mas normalmente são grandes universidades ali, então não tem nada muito em especial em relação a isso.
Aqui está falando que o examinando deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 90 minutos em relação ao horário fixo para o início do exame, munido de documento oficial de identificação original em condições que permitam a sua identificação, máscara de proteção facial, não esqueçam, tá, pessoal? Não esqueçam, porque se esquecer, vocês vão ser barrados na entrada, não vão conseguir fazer a prova. Caneta esferográfica de tinta azul preta de ponta grossa, levem sempre uma a mais ali, porque se a caneta falhar, se acontecer qualquer coisa, se você perder a caneta, tem ali uma reserva, tá bom? E é bom estar munido também do comprovante de inscrição. Tem muita gente que acaba esquecendo e aí acaba dando problema ali, tá? Vamos ver que informações mais importantes aqui nós temos, pessoal. Tem muitos de vocês que perguntam quais são as principais questões, as principais matérias, tá? Aqui tem muita regra do que pode ou que não pode levar. Lá, ó. O item aqui 5.11 está falando, ó, não será permitido durante a realização das provas a comunicação entre os examinandos, obviamente, né, nem a utilização de livros, anotações impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao examinando ingressar na sala de provas devido ao recolhimento com a respectiva identificação dos seguintes equipamentos, ó, BIP, telefone celular, Walkman, agenda eletrônica, notebook, palm top. Nada que for eletrônico que tiver acesso à internet é permitido ali no momento da prova, tá? Professor, é permitido usar calculadora, aquela HP 12C que quase todo estudante de contabilidade tem? Sim, é permitido, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Inclusive, tem muitas questões que vocês vão precisar da calculadora para resolver, porque fazer na mão sempre dá muito mais trabalho. Calculadora comum pode também? Pode. Então, o que não pode são aqueles equipamentos que têm acesso à internet ou equipamentos totalmente eletrônicos ali, tá? Deixa eu ver quais informações mais importantes aqui também, ó. Aqui está falando sobre algumas regras da nulidade da prova, então você vai ter a sua prova anulada e automaticamente será eliminado do exame. Se retirar do recinto da prova durante a realização ali sem a devida autorização, então precisou ir ao banheiro, precisa pedir ali para o examinador, tá? Então não é simplesmente sair. For surpreendido ou dando auxílio, então, né, ajudando aquele teu colega ali do lado, tá? Tentar usar meios fraudulentos, isso não precisa nem falar, né, pessoal? Utilizar régua de cálculo, livros, dicionários e outros impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, calculadora em modelo não permitido para esse edital, receptor ou pages que se comunicar com outro examinando, tá? Então não pode. Tudo isso daqui tem que ter muito cuidado, tá? Leiam com bastante calma essas regras, porque é muito importante. E mais importante do que saber essas regras do que vai te eliminar é você estar bem preparado tecnicamente em todas essas matérias aqui, pessoal. Vejam a quantidade de matérias que caem no exame de suficiência. São 50 questões, a maioria de vocês já sabe disso, né? E cai lá questões de contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, tá? Contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito, matemática financeira e estatística, teoria da contabilidade, legislação e ética contábil, princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil e língua portuguesa aplicada. A professor, talvez alguns de vocês perguntem, professor, eu vou ter que saber muito de tudo isso daqui? Para ser aprovado no exame de suficiência, não, tá? O que você tem que ter bastante conhecimento? A contabilidade geral, que cai normalmente ali de 15 a 17, 18 questões de contabilidade geral, cai muita questão mesmo, então de 50. Se você acertar só as questões de contabilidade geral, você já aumenta bastante aqui o teu índice aí de aprovação. Caem 3 ou 4 questões de custos, que é uma matéria bem complexa. Normalmente as questões de custos que caem no exame de suficiência são complexas demais, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais no final desse vídeo aqui para vocês. Contabilidade aplicada ao setor público, normalmente cai 2 questões ali, tá? Mais ou menos isso. Contabilidade gerencial também, 2 a 3 questões. Controladoria também, 2 a 3 questões. Noções de direito, mais ou menos umas 3 questões também. Matemática financeira e estatística, normalmente umas 4 questões, tá? Teoria da contabilidade, umas 3 ou 4 questões, só para vocês terem ideia também. Legislação e ética, cai 3, 4, às vezes 5 questões, com base nos exames de suficiências anteriores aí a gente norteou isso daqui, mapeou isso daqui. Princípios de contabilidade cai bastante também, por volta de 5 questões ali, tá? Auditoria contábil, normalmente umas 2 questões, perícia a mesma coisa, então auditoria e perícia, 2 questões mais ou menos para cada uma dessas questões aqui. E normalmente língua portuguesa também umas 2 questões. Qual que é a ordem cronológica da coisa, pessoal? Normalmente, tá? Eu tô falando normalmente porque a Consulplan, obviamente, como ela é examinadora, ela pode modificar essa ordem das coisas aqui, mas normalmente, com base nos últimos exames, ficavam ali ordens de questões de contabilidade geral, de custos e de teoria da contabilidade, de princípios de contabilidade, vindo primeiro, na primeira parte da prova. E finaliza a prova ali com auditoria, perícia e língua portuguesa. Então, normalmente, você já se prepara sabendo
que é exatamente assim. E o que eu indico para que você faça para que você tenha o melhor aproveitamento da prova? Faça, obviamente, as questões que você tem 100% de segurança que você vai acertar. Então faz essas primeiro, não perde tanto tempo naquela questão que você está com uma dúvida ali, porque essas 4 horas pode parecer um tempo longo para você fazer uma prova, mas vocês vão ver que vão ter questões que vocês vão fazer em 5 minutos, vão ter questões que vocês vão demorar talvez 20 minutos ou mais para resolver. Então enrolou muito numa questão ali, você já pode se prejudicar em relação ao tempo, e se você não concluir ali as 50 questões, a tua chance de ser aprovado diminui bastante, tá, pessoal? Tem muito grau de dificuldade aqui. Então, são essas as matérias que vocês têm que cuidar, né, e estudar mais, com especial atenção aqui para as matérias que envolvem contabilidade geral, de custos, gerencial, princípios de contabilidade, legislação e ética e teoria da contabilidade. Então, tudo que envolveu o departamento contábil em si ali é o que normalmente cai mais mesmo em todos os exames de suficiências, tá? A prova, para quem nunca fez, são munidas ali de 4 opções, então toda a questão vão vir ali com 4 opções, A, B, C e D. Qual que é a orientação que eu quero dar para vocês em relação a isso? Fez ali a resolução de uma questão, chegou na resposta A, por exemplo, confere, pessoal, porque nenhuma das respostas ali é absurda. O que eu quero dizer com isso? A Consulplan, ela considera que você vai esquecer alguma coisa no cálculo e vai chegar em uma das opções. Então, faça com calma, com tranquilidade, que você com certeza vai conseguir ter um resultado melhor, tá? Achou a questão? Faz ali, vê se você não deixou de considerar nenhum dado daquela questão, e aí se você tiver certeza absoluta, aí sim você marca lá no gabarito, tá? Então, faz com bastante calma, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um resultado bastante interessante, tá? Aqui está falando sobre as regras de nota aqui, tá? E aqui informação importante também no item 8.6, ó, fala sobre o gabarito. Então, o gabarito preliminar das questões objetivas da prova será divulgado aqui nos sites da Consulplan e do CFC também, a partir de quando? Das 16 horas do dia 24 de abril de 2023. Então, vocês vão fazer a prova, vai demorar um pouquinho ali, não tanto, né, para sair o gabarito oficial, tá? Depois disso, tem aqui, ó, o recurso de análise dos recursos contra a relação preliminar dos aprovados será oportunamente divulgado no site da Consulplan, e a relação definitiva dos aprovados será divulgada aqui no Diário Oficial da União, né, e no site da Consulplan, em até 50 dias contados a partir da data da aplicação da prova. Professor, demora tudo isso sempre? Não. Na verdade, a Consulplan costuma fazer isso bem rápido. Postou ali o gabarito oficial e analisou os recursos, se não tiver nenhuma questão cancelada ou alguma questão contraposta ali, ela já costuma divulgar a lista ali definitiva dos aprovados em alguns dias após a publicação do edital, tá? Então, nós temos aqui a certidão de aprovação, que também sai no caso de você ser aprovado no exame de suficiência. Tem aqui dos recursos, ó, examinando que desejar interpor recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas, explorar de 2 dias a partir do dia subsequente à divulgação daquele. Então, divulgou hoje a Consulplan o gabarito preliminar, você tem 2 dias para interpor o seu recurso ali, para falar de alguma questão que você tenha dúvida. Normalmente, todas as provas têm ou cabem recursos, tá? Então, mas eu não queria que você pensasse nisso daí não, tá? Isso daqui é para aquelas pessoas que acertaram 23, 24 questões, que bateram na trave ali e não acertaram as 25, para vocês pensarem se alguma daquelas questões que vocês erraram, por exemplo, na prova, se cabe recurso ou não, se você pode preparar um recurso ou não, para você aproveitar isso e gerar um ponto a mais para você ser aprovado, tá? Basicamente é isso que tem de informação importante. Aqui tem algumas coisas falando das disposições gerais, tá? Que fala alguns detalhes mais gerais sobre o exame mesmo e contatos da Consulplan. E aqui nós temos a relação de anexo no Brasil inteiro, as principais cidades onde serão aplicadas a prova. O cronograma previsto, que é importante passar com calma também. Então, publicação do edital 6/2, acho que foi publicado nessa data mesmo, tá? Período de inscrição, já falei aqui para vocês, mas não custa falar novamente. 13/2 a 16/3, tá? Não percam esse período de inscrição, pessoal. Garantam aí esse período de inscrição. Paguem lá os R$70, ou quem é de família de renda baixa já dê entrada ali na isenção disso, que é importante também, tá? A solicitação então da isenção, dia 13 ao dia 15, até amanhã, no caso aqui de fevereiro, ok? Divulgação do deferimento ou indeferimento da solicitação. 1/3 vocês consultam isso. E o prazo para recurso contra o indeferimento dessa solicitação de isenção, de 2/3 a 3/3 também. Temos aqui a divulgação do resultado da análise pós-recurso, em 15/3, reimpressão do boleto. Temos aqui o prazo máximo para pagamento do boleto. Opa, estou marcando aqui, mas é importante vocês analisarem, ó, até o dia 16/3, ok? Comprovação de inscrição cadastral.
Temos aqui a aplicação da prova, então no dia 23/4, mais uma vez falando aqui, das 10 às 14, cheguem com bastante antecedência, tá? Cheguem com pelo menos 1 hora de antecedência lá no local da prova e usem essa 1 hora para estudar aqueles assuntos um pouco mais, que você tem talvez um pouco mais de dificuldade, ou que eles são assuntos mais densos ali de contabilidade para você que não tem tanta experiência nisso, tá? Mas usem esse tempo lá na frente do portão da entrada, porque tem muita gente que acaba perdendo a prova por besteira de chegar atrasado, por conta de trânsito, o carro que quebra, o ônibus que não passa, enfim, por motivos alheios ali, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês não percam aí, pessoal. Tem aqui a divulgação do gabarito preliminar, então, entre 25 e 26/4, tá, pessoal? Então, é bem rápido esse gabarito preliminar, perdão, dia 24 aqui, né? E o prazo para interposição de recurso que é dia 25 a 26/4. Divulgação das respostas do recurso pode demorar até um mês, vocês estão vendo aí, dia 23/5. Prazo para interposição de recursos, dia 24 e 25/5, então demora um pouquinho. E o resultado final do exame de suficiência homologado aqui no dia 12/6 de 2023, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar comemorando aí a aprovação no exame de suficiência 2023.1, tá? Previsão, então, para a realização do exame do segundo semestre, para a realização do exame de suficiência 1/2023, segundo semestre de 2023, e aqui alinhamento do conteúdo programático. Importante também pegar essa parte para saberem o que vocês querem estudar, o que vocês devem estudar, perdão. Porque tem muita gente que me pergunta, tá, vou fazer a prova, ou já fiz a prova uma vez, mas tinha dúvida sobre quais os assuntos que caem na prova. E, de fato, assim, eu posso te resumir falando que assuntos relacionados à contabilidade, lançamentos contábeis, débito crédito, demonstrações contábeis, princípios contábeis, cai muito. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui, você deve estudar bastante, tá? Mas, de uma forma geral, ó, patrimônio e variações patrimoniais, plano de contas e procedimentos de escrituração, avaliação de ativos e passivos, tudo isso baseado nos CPCs também, tá, pessoal? Mensuração e reconhecimento de operações, ó. Nós temos também operações fiscais, tributárias e contribuições, balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, que é a famosa DRA, né? Demonstrações da mutação do patrimônio líquido ou dos lucros e prejuízos acumulados, DMPL, no caso aqui, fluxo de caixa, DVA, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, que são muito importantes, consolidação das demonstrações contábeis, efeitos das mudanças de taxa e conversão das demonstrações contábeis, sobre contabilidade de custos, Caio, os conceitos, objetivos, finalidades, contabilidade de custos, né? Conceitos de gastos, custos, despesas, investimento. Contabilidade aplicada ao setor público, então, Caio, estrutura conceitual para elaboração e divulgação da informação contábil, receita de transação sem contraprestação. Mas, assim, o que eu quero que vocês olhem, não é para cada um desses temas aqui, vocês vão ter que ser extremamente detalhistas aqui, não, tá, pessoal? Olhem para aquilo que eu falei, contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial, demonstrações contábeis, princípios contábeis e ética normalmente são as que caem mais questões. Se você dominar essas questões aí, eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado no exame de suficiência, tá? Lembrando que a prova é feita, pessoal, para vocês, ela é aplicada para vocês serem aprovados no exame, o que não necessariamente traz vocês com uma bagagem, um conhecimento tão bom para o mercado de trabalho. Você vai ter um conhecimento bom no mercado de trabalho se você, de fato, trabalhar numa empresa contábil, dentro de um departamento contábil, fazendo ali lançamentos contábeis, fazendo fechamento das demonstrações contábeis, fazendo conciliações das contas contábeis. É isso que vai trazer maior conhecimento para vocês. Mas como aqui a gente está falando sobre exame de suficiência, a regra aqui é para você ser aprovado, acertar pelo menos as 25 questões para ser aprovado, tem esses cuidados que eu gosto de passar aqui para vocês também. No final aqui, ele tem um plano de contas operacional que ele traz aqui uma estrutura conceitual do plano de contas aqui, segundo as regras lá do CRC também, CFC, tá? Que é legal vocês darem uma analisada também, para, basicamente, quando vocês forem fazer lançamentos contábeis, provavelmente vocês vão utilizar essas estruturas aqui de contas, tá certo? Então, quero passar bem rapidinho sobre isso daqui com vocês. Vocês não vão precisar desenhar, por exemplo, no exame de suficiência, um plano de contas, isso daí não é necessário, tá? Mas é necessário vocês conhecerem a estrutura. Então, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é uma receita, uma despesa, o que são custos, tá? Isso é sim necessário vocês conhecerem. Então, basicamente é isso que tem lá no edital. Recados finais aqui em relação ao edital. Deixa eu até colocar eu na tela novamente aqui. É importante vocês fazerem a leitura criteriosa, tá, pessoal? Criteriosa mesmo em relação ao edital, porque tem muita informação importante ali. Então, eu passei rapidamente sobre essas informações aqui, para que vocês tenham noção dessas informações importantes e vocês não percam nenhuma dessas informações. Mas é óbvio que você vai ler isso daqui, vai reler algumas vezes, vai ver as informações que
lhe interessem ali também. E o mais importante de tudo é se preparar tecnicamente para prestar o exame de suficiência. Então, se você está aqui nesse vídeo, se você se interessou por esse tema e você sabe que você precisa se preparar tecnicamente aí, eu quero falar sobre uma coisa importante para você, que é a nossa plataforma de cursos e treinamentos aqui pela Sevilha Educação. Como é que funciona essa plataforma, pessoal? Temos diversos cursos ali operacionais, né, técnicos também, temos alguns cursos para empresários contábeis, mas a pegada da plataforma é basicamente conteúdos técnicos, onde você vai acessar esses conteúdos e, por exemplo, se você está se preparando para o exame de suficiência, toda semana a gente lança pelo menos 2 aulas lá para você se atualizar em relação a todos esses temas que vocês viram aqui no edital. Então funciona como se fosse uma Netflix, só que de conteúdo contábil. A partir do momento que você se torna assinante, você já tem acesso a todos esses conteúdos, essas videoaulas, e especialmente para o exame de suficiência, se você estudar de 30 minutos a 50 minutos ou 1 hora ali por dia, você consegue, segundo as nossas estatísticas aqui, aumentar em 70% a chance de aprovação no exame. Nós já aprovamos centenas de pessoas no exame de suficiência, tá, pessoal? E essa é uma estatística que a gente conseguiu metrificar aqui com base nos nossos cursos, com base nos nossos acessos e proximidade que nós temos com os nossos alunos, tá? E de quebra, você tem acesso a isso para passar no exame de suficiência e se mantendo assinante ali, você tem acesso a todo o conteúdo prático de pessoas que trabalham em empresas contábeis, conteúdos que eu gravo, conteúdos que o Vicente Sevilha, que é uma das maiores referências do mercado contábil, gravam também, para você se especializar, seja na área fiscal, na área contábil, na área de departamento pessoal. Em breve vai ter conteúdo de legalização, abertura de empresas, encerramento de empresas e alteração também. Mas enfim, você vai conseguir ter um lugar ali, que é um reservatório verdadeiro técnico para você se tornar, de fato, um especialista no determinado assunto na carreira que você queira seguir aí na contabilidade. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar o link aqui da nossa plataforma aqui embaixo, se isso te interessar, se você quiser de fato aumentar a sua chance de ser aprovado. Entre na nossa plataforma, se torna um assinante, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar nesse caminho, tá? E por fim, quero deixar uma boa sorte para você que vai prestar o exame. Eu também passei por isso lá atrás. Eu sei que vocês ficam nervosos, é importante ter muita calma nesse momento de prestar o exame. E, em especial, conteúdo técnico, se especializar tecnicamente, estudar todas essas partes que vocês sabem que cai na prova, e no dia, ou no dia que antecede a prova, também fazer ali um treinamento emocional com você mesmo, né, mental, para você ir para a prova com tranquilidade. Procure dormir bem, procure não sair ali no sábado, né? Eu sei que muitos de vocês são jovens aí que estão fazendo a prova e é quase que uma proposta indecente falar para você não sair no sábado, mas pense que é um só. Para você conquistar esse objetivo, que é de tirar o seu CRC, se posicionar no mercado como um profissional que tem CRC, que é gabaritado, que conhece ali tecnicamente dessas funções que são extremamente importantes para você trabalhar numa ótima empresa de contabilidade ou dentro de uma grande empresa aí no departamento contábil também, tá? Eu trilhei esse caminho, eu tenho certeza que você também pode trilhar esse caminho, e eu quero que você conte com as nossas ajudas aqui na Sevilha Educação para você ser aprovado e ter um futuro brilhante aí na contabilidade, tá? Então, obrigado por ter ficado aqui até agora. Deixe um like nesse vídeo se você gostou e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e boa prova para vocês.